Se o nosso interesse ao se deparar com um determinado fenômeno da natureza é fazer um modelo matemático para estudá-lo, a gente pode ter essencialmente dois tipos de modelos: os modelos determinísticos e os modelos probabilísticos. No nosso curso, o interesse maior vão ser os modelos probabilísticos, ou seja, quando a gente vai ter uma certa incerteza associada ao resultado observado desse modelo. Mas vamos fazer uma breve digressão para distinguir esses dois modelos e ficar bem claro o escopo de cada um deles, tá? O modelo determinístico, como está escrito aí, ele pode ser descrito facilmente através de uma fórmula, no sentido de que não há incertezas associadas ao resultado observado. O exemplo que é dado aí é o seguinte: você tem aqui uma superfície, você tem uma determinada altura h, que você mede em centímetros, e você lança um corpo sem velocidade inicial dessa altura h. Ele vai cair de acordo com a gravidade do local e ele vai chegar aqui ao final com uma determinada velocidade. Tá? A velocidade com a qual esse corpo termina a sua descida, ela pode ser descrita pela fórmula raiz de 2gh, onde g é a aceleração da gravidade e h é a altura inicial que você lançou. Então, essa velocidade final está medida em centímetros por segundo. Então, o que isso quer dizer? Se você repetir esse experimento e lançar a bolinha de exatamente a mesma altura h, isso significa que após a queda dela, você vai observar exatamente a mesma velocidade final. Isso assumindo que você vai ser capaz de lançar o seu peso exatamente da mesma altura inicial. Tá? Enquanto que um modelo probabilístico ele tem duas possíveis entradas ao considerá-lo como modelagem de um fenômeno da natureza. Ou a gente pode estar descrevendo fenômenos que sejam puramente aleatórios, tá? Existe dentro da física quântica fenômenos que são descritos necessariamente por aleatoriedade, ou ele pode ser introduzido para modelar uma ignorância nossa em relação ao mundo. Por exemplo, o que está dito aí é você fazer o lançamento de uma moeda ou o lançamento de um dado. Da mesma forma que o experimento descrito no modelo determinístico é um experimento físico, lançar uma moeda está sujeita a exatamente as mesmas leis da física. Então, se você lançar essa moeda com exatamente a mesma posição inicial, velocidade inicial, para ela cair exatamente no mesmo local da mesa, você pode ter certeza que você vai observar exatamente o mesmo resultado final. O mesmo vale para o lançamento de um dado. Mas o que acontece é que é extremamente difícil você ser capaz de conseguir replicar exatamente as condições iniciais para conseguir prever qual é o resultado da sua moeda ou do seu dado. Então, nesse caso, a gente opta por introduzir um modelo probabilístico porque acaba sendo mais fácil descrever a natureza dessa forma do que com todas as leis da física necessárias para tal. A teoria de probabilidades que a gente vai desenvolver no nosso curso independe o motivo pelo qual a probabilidade é introduzida. E mais ainda, se a gente entrar nessa direção, a gente pode ter diversas interpretações do conceito de probabilidade. Tá? Existe dentro da teoria filosófica das probabilidades mais de 12 interpretações possíveis para o conceito de probabilidade. Aqui no nosso curso a gente vai ser até essas três, porque acabam sendo as mais relevantes do ponto de vista da estatística mesmo. E elas dão insights bastante interessantes sobre a interpretação dos possíveis resultados obtidos. Porém, é importante a gente notar, como está no final do slide, que a teoria de probabilidades não depende da escolha da sua interpretação. Tá? Independente de como você estiver interpretando o seu problema, o cálculo e a teoria por trás vai ser a mesma. Tá? A interpretação está lá somente para te ajudar ou te atrapalhar na resolução dos determinados problemas. Bom, a primeira interpretação é a dita interpretação frequentista. E que, de certa forma, é bastante intuitiva, né? E eu salientei aí em vermelho alguns pontos que são um pouco delicados dessa e das outras definições. Então, se a gente ler o que está escrito aí, ao jogar uma moeda honesta um grande número de vezes, em condições similares, observaremos aproximadamente metade cara e metade coroa. Então a gente vê que tem alguns pontos delicados aí que devem ser um pouco discutidos, né? Primeiramente, como é que você sabe se a sua moeda é honesta ou não? Isso é uma hipótese que a gente tem que fazer
sobre o nosso experimento em questão. Então, vamos assumir que a gente saiba que a moeda é honesta, porém isso não resolve os outros problemas. O próximo é, você tem que lançar a moeda um grande número de vezes para que alguma coisa aconteça. Mas quanto que é suficientemente grande, tá? Você jogar a moeda 1000 vezes é suficiente, você jogar a moeda 10.000 vezes é suficiente, então grande é um número que está bastante vago dentro dessa interpretação. Condições similares, o que isso significa? Quão similares têm que ser as condições? A gente acabou de falar que se você jogar uma moeda exatamente com a mesma condição, você consegue replicar exatamente o resultado observado. Então, o que é uma condição similar nesse caso? É mais ou menos do mesmo jeito, com a mesma pressão atmosférica, na mesma hora do dia. Então, a noção de condições similares é bastante vaga e depende fortemente do experimento em questão. E ainda assim você vai observar aproximadamente metade cara e metade coroa. O que significa esse aproximadamente metade cara e metade coroa? Se você faz 1000 lançamentos e você observa 490 caras e 510 coroas, isso é suficientemente aproximado para você? Ou você quer observar necessariamente 495 caras e 505 coroas para que você esteja de acordo com essa interpretação? Então, essa interpretação, apesar de bastante interessante e intuitiva, tem algumas pegadinhas que a gente tem que ficar alerta. E, na verdade, essa interpretação ela tem algo bem interessante por trás, que lá na frente, quando a gente falar das leis dos grandes números, ela vai poder ser vista como um teorema. Então, ela vale, a gente consegue quantificar o que significa grande e aproximadamente, honesta e condições similares são hipóteses que a gente faz, e a gente conclui isso como um teorema, como a gente vai ver mais adiante. A interpretação clássica está bastante associada à definição primitiva de probabilidade dada lá por Cardano nos anos 1500, né? Se um processo tem N possíveis resultados, então podemos assumir que são todos igualmente prováveis. Acho que fica bastante claro do que está ali salientado em vermelho que esse é um cenário bastante restritivo, né? E se você não tem um cenário equiprovável, o que você faz? Né? Então, ela vale em determinados contextos, porém ela é muito restrita a esse cenário. E, finalmente, a interpretação que eu acho mais interessante e que está mais de acordo com o nosso uso do dia a dia de probabilidade é a interpretação dita subjetiva. E o exemplo que eu dou aí é o seguinte: a chance de chover amanhã é de 70%. Né? Você viu isso na televisão, não importa. Para mim, isso é suficiente para que eu saia de casa com um guarda-chuvas. Então, na interpretação subjetiva de probabilidade, como está salientado o aí, o para mim, essencialmente a gente pensa que a probabilidade é um grau de incerteza individual associado a determinado evento, né? Então, é como se para outra pessoa, se a chance de chover amanhã é de 70%, não é suficiente para ela sair de casa com guarda-chuvas porque ela não acha que é suficientemente arriscado para tal. Então, a interpretação subjetiva, de certa forma, ela pode entrar em conflito com a interpretação frequentista, porque o evento que eu descrevi nesse exemplo, né, ele está associado a chover amanhã ou não. E você não tem como repetir o experimento amanhã em condições similares um número grande de vezes, a não ser que você acredite em hipóteses de universos paralelos, ao qual você nunca vai ter acesso, logo você nunca vai saber o que acontece lá. Então, ela conflita de certa forma com a interpretação frequentista, mas existem certos resultados bem fundamentais na ligação de probabilidade com lógica e nossa cognição, que se você partir de determinados axiomas razoáveis sobre o nosso raciocínio, você naturalmente chega nas leis de probabilidade e na interpretação subjetiva. Então, e ela está bastante associada com a nossa interpretação de probabilidades no contexto de estatística bayesiana, que é uma área bastante importante de pesquisa no momento.